Todo mundo sabe que o maior sonho da esquerda brasileira, em especial do atual presidente da República, né, é prender o Jair Bolsonaro. Nem que seja por uma semaninha só, para tirar uma foto, poderem chamar o cara de ex-presidiário também. Pois bem, acabam de dar um passo gigantesco nessa direção. E eu vou trazer aqui para vocês as informações, pessoal. É um absurdo. Essa perseguição não conhece limites. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito de Sérgio Moro. É o que tudo indica, jogou a última página que restava de sua biografia no lixo para nada. Não adiantou fazer carinho no Flávio Dino. O Ministério Público pediu a cassação do mandato dele. Pelo jeito é só questão de tempo. Vamos falar também a respeito do Rio de Janeiro, que está definitivamente entregue ao crime organizado, principalmente após uma decisão absurda da justiça daqui do Rio, tá? E vamos começar aqui, pessoal, falando a respeito deste cara, do Felipe Neto. E antes que alguém reclame, eu sei que vocês não suportam ele, e eu também não suporto, é claro. Agora, muitas pessoas falam assim, Ed, não dá palco para esse cara, não dá relevância para ele. E eu queria mostrar para vocês que é justamente o contrário. A gente tem que falar, porque senão ele fala sozinho, e ele fala para muita gente. Vejam essa postagem. Não sei quantos dias de governo do Lula e até agora nada de caminhar em direção ao comunismo, né? Eu trouxe essa questão mais cedo para vocês. O Lula, um tempo atrás, disse que ser chamado de comunista era motivo de orgulho. Flávio Dino disse que era comunista graças a Deus. O Lula disse que estava feliz agora por ter colocado um comunista no STF. Aí vem a Globo e diz que é tudo brincadeira. O cara mente o tempo inteiro. Eles falam que é verdade. Quando ele fala a verdade, dizem que é brincadeira. Aí não tem como você vencer isso, né? E aí, pessoal, não é nem questão do Felipe Neto mentir, porque isso ele faz, né, várias vezes por dia. Essa postagem, com essa lorota absurda aí, teve 1.300.000 visualizações. 1.300.000 visualizações. Agora eu pergunto aqui para vocês, é para deixar o cara falar sozinho? Ou nós temos que fazer a nossa parte e rebater e mostrar que ele mente? O que vocês acham? Quem sou eu, em termos de números, entendam bem, para dar palco para um cara desse? Ele tem, gente, 100 vezes mais alcance do que eu. Na verdade, quando eu falo a respeito dele, eu estou fazendo um trabalho de formiguinha para tentar salvar uma parcela quase que ínfima das pessoas que se informam através dele. Então, por favor, compreendam, a gente tem que falar a respeito, sim, do Felipe Neto. Ele influencia muitos jovens brasileiros. E a gente tem que desconstruir essas mentiras dele, porque ele é muito nocivo, gente. Ele é muito nocivo de verdade a essa sociedade, tá? Tudo isso esclarecido, vamos falar agora de coisas mais sérias, né? Rio de Janeiro. Seguinte, pessoal, a gente sabe que a nossa legislação aí é muito leniente, né? No tocante a menores de idade. O Bolsonaro sempre defendeu, né, a diminuição da maioridade penal para 16 anos. Eu sou a favor de 12 anos. A gente vê nos Estados Unidos, em alguns estados, né? Eu lembro de um caso de 2 garotos de 8 e 10 anos, se não me engano, que simplesmente amarraram uma garotinha mais jovem ainda do que eles aos trilhos do trem. E ambos foram condenados à prisão perpétua. Não é punição, é prevenção. Neste caso, pode até ter aquela película de punição, mas o resultado na prática é a prevenção, porque são 2 monstros. Imaginem o que essas crianças iriam fazer quando crescessem, porque quem faz isso, gente, não tem conserto, né? Mas aqui no Brasil, os de menor fazem o que eles querem. Tocam terror com os arrastões nas praias aqui, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro. São vídeos, todo final de semana, minha mãe estava aqui me visitando um tempo desse, e estava num táxi, voltando do Leblon para o nosso bairro, que é o Leme, e ficou presa no meio de um arrastão. O motorista trancou todas as portas, e ela ficou abaixadinha ali, e graças a Deus não aconteceu nada com ela. Mas ela passou o resto do tempo que ela ficou aqui sem querer sair de casa, praticamente. A situação é muito ruim. Nunca foi tão ruim no Rio de Janeiro. Não adianta dizer que o Rio está assim há não sei quanto tempo. O Rio sempre esteve péssimo em relação à segurança pública, mas agora está pior do que em qualquer momento que pelo menos eu tenha vivido na minha vida aqui. Está horrível, né? Você vai lá, prende o cara, o menor de idade, lá praticou um roubo,
assediou uma moça, agrediu uma idosa. Antes do policial responsável pela apreensão terminar de fazer lá preencher lá as informações, o moleque já está de volta em casa. Aí qual é a única solução que resta ao Estado? A prevenção. A prevenção. Não como nos Estados Unidos, que é prender depois que o cara comete o crime. Você está impedindo que a criança cometa outros crimes, né? Neste caso, o que a polícia militar e a guarda municipal estavam fazendo era revista nos ônibus e, em situações suspeitas, tiravam esses adolescentes, né, dos ônibus e cruzavam as informações para saber, né, se eles já tinham sido apreendidos, né, em ocasiões anteriores. Se fosse o caso, não vai para a praia. Não vai para a praia. Aí uma magistrada aqui do Rio de Janeiro achou uma ótima ideia proibir isso. Aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? A única coisa que eu posso dizer aqui para vocês é o seguinte, tá? Qualquer crime cometido por menores de idade nas praias da Zona Sul a partir de agora tem coautoria. Definida. Definida. E não adianta negar. Mas não adianta mesmo. O Brasil tem que deixar de ser o país da bandidolatria. Com esse governo que tem um presidente condenado por unanimidade em 3 instâncias, é difícil. Então, nosso apoio aí, né, ao Cláudio Castro, né, que não é bolsonarista, como as pessoas acham que é do PL, mas não é bolsonarista, né, pelo amor de Deus. E também até o Eduardo Paes. Até o Eduardo Paes estava querendo fazer isso. E não vai poder fazer, né? Para vocês verem como é que é a situação. Sérgio Moro. Eu estava vendo uma postagem de um jornalista, que vocês não devem conhecer, ele é irrelevante, mas chamado Chico Graziano, que é um isentão clássico, né? E ele dizendo, é um absurdo, essa denúncia do Ministério Público do Paraná contra o Sérgio Moro não para em pé, né? Isso não é justiça e tal. É um cara que, se você ver as postagens anteriores, ele mora no Brasil, né? Ver as postagens anteriores dele, é assim, Bolsonaro e Lula é tudo igual. Os ministros que o Bolsonaro colocou lá no STF são do mesmo nível dos ministros colocados pelo PT. Você pode até analisar por prismas diferentes, né? Agora, em relação a cometer ilegalidades, né? Punir pessoas por perseguição ideológica, isso aí não. Eu trouxe um caso para vocês mais cedo, que o Cássio Nunes ajudou a caçar o mandato do Fred Rodrigues, meu amigo, deputado estadual conservador de Goiás, e não é, a não ser que você diga que o Cássio Nunes é de esquerda e está perseguindo ideologicamente um cara que é da direita, né? Então, a isentosfera, quanto mais tempo passa, quanto mais tempo eles insistem nessa bizarrice de comparar Bolsonaro com Lula, mais eles se afogam. Mais eles se enterram. No dia que eles fizerem uma autoanálise e perceberem que tentar igualar, passar o dia inteiro na internet falando Lula é ruim, mais o Bolsonaro. Lula fez isso, mais o Bolsonaro. Não dá para comparar, gente. Mas eles sabem disso. Mas insistem nessa porque vivem na ilusão de que em algum momento eles vão assumir esse protagonismo e não vão. E não vão. Tá? Sérgio Moro deve ser cassado. Problemas nas contas da campanha dele, e muito diferente do caso do Fred. Quem não assistiu ao primeiro vídeo, assista, que lá eu explico rapidinho em detalhes, é uma coisa ultrajante. Mas o Sérgio Moro não vai ter ninguém para defendê-lo, né? Inclusive hoje ele estava atacando o Paulo Eduardo Martins, dizendo, o PL fica falando isso e aquilo de mim porque quer o meu cargo. Gente, Sérgio Moro, por favor, né? Dá um break aí. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Vamos contextualizar para ninguém ficar perdido. Jair Bolsonaro, após o 8 de janeiro, publicou um vídeo na página dele no Facebook, que foi considerado depois, vejam só que loucura, tá? Um incentivo ao 8 de janeiro. É como se o Bolsonaro tivesse voltado no tempo. O vídeo dele, que ele publicou após o 8 de janeiro, voltou no tempo, estimulou as pessoas a irem, né,
se dirigirem à Praça dos Três Poderes e cometerem atos antidemocráticos, terroristas, aquelas senhoras perigosíssimas com terços e bíblias, aqueles tiozões do churrasco perigosos, aquela bandeira do Brasil, aquela camisa da seleção, né? E aí o que aconteceu? O Meta, né, que é a empresa que é dona do Instagram e do Facebook e do WhatsApp também, disse, olha só, a gente não tem mais esse vídeo. O vídeo foi apagado pelo próprio Bolsonaro no dia. Nós não temos mais. Mas conseguiram recuperar o vídeo. Só que a questão aqui é a seguinte, pessoal. Bastava alguém ter esse vídeo gravado. E com certeza existem pessoas com isso. A própria justiça deve ter esse vídeo. Senão, não estaria acusando o Bolsonaro de incentivar alguma coisa se não tivesse o vídeo, né? Mas deve ser alguma questão processual, né? Tinha que estar no database do Facebook para poder valer alguma coisa, como se isso fizesse diferença no Brasil. Enfim, conseguiram recuperar o vídeo. A imprensa toda trata com a maior naturalidade. Agora o bicho vai pegar para o Bolsonaro, né? E aí você para assim para pensar, né? E você chega à conclusão. Como eu disse aqui, não tem limite. Quando o objetivo é prender o Jair Bolsonaro, anteriormente, né? Torná-lo inelegível, não existem limites morais, éticos, legais. Vale tudo, galera. Dedo no olho, chute no saco, vale qualquer coisa. Puxar o cabelo, porque o vídeo é posterior. Como você pode estimular alguma coisa que já aconteceu? Alguém consegue me explicar isso? Como eu posso fazer esse vídeo aqui hoje influenciar, por exemplo, o voto das pessoas em 2022? Como eu posso falar, mostrar para todo mundo que o Sérgio Moro não vale nada, impedir que ele seja eleito em 2022? Como o Bolsonaro pode publicar um vídeo depois do dia 8 de janeiro e incentivar o 8 de janeiro? Bolsonaro nunca deu um pio a respeito das manifestações, nunca pediu para ninguém para frente dos quartéis, muito menos para que as pessoas fossem para a Praça dos Três Poderes. Ele nunca deu um pio a respeito de intervenção militar, nada. E agora querem usar um vídeo posterior ao fato para usar como prova de que ele influenciou as pessoas. É bizarro, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil, gente. E aí vocês sabem, né? Eu me comprometi com a minha família, né? Em especial com a minha mãe, para não falar mais a respeito do Flávio Dino, né? Não ficar aqui falando a respeito, porque a gente sabe o risco que a gente está correndo, pessoal, né? Se a gente luta por liberdade, a gente tem que preservar a nossa liberdade física, né? Se é que vocês me entendem. Mas com o Dino lá no STF, esse processo aí é sopa no mel. É sopa no mel. Não interessa se não tem materialidade. Não interessa se não faz sentido cronologicamente. Não interessa se não existem provas que elenquem o Bolsonaro aos atos em si. Não interessa. Basta alguém que não conheça limites e esteja disposto a fazê-lo. Só isso. Então, para vocês compreenderem, galera, para vocês compreenderem, Bolsonaro está sendo acusado de incentivar algo que já tinha acontecido. Você que está aí, tá? Se você tem amigos que não acompanham política, tentem explicar isso para essas pessoas. Vocês não vão conseguir, vão dizer que é mentira de vocês. Se vocês conhecem alguém de fora, estrangeiros, principalmente europeus, tentem explicar isso para essas pessoas. Elas vão dizer que é mentira sua. Enfim, tá aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo muita gente dizendo, se prenderem o Bolsonaro vai ter guerra civil. Não vai ter guerra civil nenhuma. Não vai. O povo brasileiro está sojado. Ninguém vai se arriscar, principalmente depois das penas
exemplares de quem foi preso no 8 de janeiro. Tá tudo dominado e a nossa esperança é o trabalho de base. Trabalho de base. Um forte abraço, a gente se vê por aí.